Muito bem, vamos então começar a última sessão, aquela mais ingrata que se interpõe entre cada um de vós e o almoço. Esta última sessão é sobre programas de PID e eficiência energética e vai versar sobretudo as questões de programas de eficiência energética, em que os participantes na mesa são o meu colega professor Humberto Jorge, professor no Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores da Universidade de Coimbra, e o engenheiro Alexandre Lisboa, da CEMIG. Eu dava então a palavra ao Humberto para a sua apresentação. Bom, então, boa tarde. Sim, boa tarde. Vou estar aqui em forte concorrência com o almoço. Vou tentar ser não muito maçudo. E o tema que trago aqui, na altura não falámos nada de pesquisa, desenvolvimento e eficiência energética. Obviamente não ia falar de duas coisas, e trouxe este tema, o tema da PPEC, basicamente é o PPEC, que é o instrumento de política de eficiência energética que temos, e é sobre ele que vou falar, e sobretudo estas últimas ajustes que teve nestes dois últimos programas que estão a ser implementados. Um está agora a terminar e o outro vai começar no dia 1 de janeiro de 2017. Portanto, a agenda é um pouco é o que está aqui, portanto, vou falar no PPEC como instrumento de política energética e depois nas regras de funcionamento do PPEC, sobretudo os critérios de avaliação das medidas, e vou falar já de alguns dos resultados que ainda são previsórios, estão para ser resultados definitivos. O PPEC é gerido com regras muito restritas e muito objetivas. Normalmente os resultados previsórios são sempre muito próximos dos definitivos. E depois umas breves conclusões e desafios, ou mais pequenas conclusões, sobre, e sobretudo, algumas alterações que foram objeto nestes dois últimos PPECs. Portanto, o plano de promoção, para os portugueses que conhecem não bem, o plano de promoção de eficiência energética, o PPEC, é um instrumento de política de eficiência energética, está previsto no regulamento tarifário e aplica-se aos consumos exclusivamente de eletricidade. É um dos problemas às vezes que tem quando é desenhar medidas, elas têm que ser desenhadas só com o foco da eletricidade e, como sabemos, na área da climatização, por exemplo, há ali alguma atropelo, digamos, duas fontes de energia, tanto que às vezes é um bocadinho difícil desenhar medidas nessa área. Nós já vamos, Portugal, vamos na 6ª edição. Nestas 6 edições há, digamos, houve três alterações. As duas primeiras ainda eram PPECs anuais, depois houve ligeiras alterações de regras que passaram a ser PPECs bianuais. Isto tem uma vantagem do custo e de preparação deste plano, tem um custo bastante elevado. E depois depois veio uma nova alteração, que é essa que me vou cingir aqui, da 5ª edição, e a 6ª é uma repetição da 5ª. E, portanto, como política, como instrumento, ele está enquadrado por dois decretos-leis, nomeadamente este de 2015, 212, portanto, basicamente veio completar a transposição da diretiva de 2009 e a alteração que trouxe foi, digamos, a imposição ou o estabelecimento de que as regras deviam ser, na avaliação das regras, devia haver coordenação com os restantes instrumentos de política energética. Lembro que o PPEC, até então, em certas medidas concorria muito com outras medidas que estavam a ser levadas através de outros planos, plano de ação para a eficiência energética. Lembro que em 2009, 2010, toda a gente distribuía lâmpadas bastante compactas, tanto as medidas do PPEC como medidas da Direção-Geral, promovidas pela Direção-Geral de Energia. Portanto, no contexto deste decreto-lei, há uma portaria que é a 26 de 2013, essa aí que esclarece melhor esta nova atribuição da avaliação, em que basicamente a ERSE fica com a avaliação económica das medidas, mais a parte regulatória económica, e a Direção-Geral de Energia fica com a parte da conciliação e da perspectiva da política energética para que as medidas estejam enquadradas na política energética definida para o país.
Posteriormente, o Decreto-Lei 68/69, que vem essencialmente introduzir para na nossa ordem jurídica a norma diretiva 2012, e relativamente e a ligação com o PPEC, é que, no que diz respeito na eficiência energética, há um compromisso de que haja poupanças que devem exceder 1,5% das vendas anuais, calculadas como uma média daqueles 3 anos, 2010, 2011, 2012, e o PPEC é uma das medidas que contribui para esse objetivo. Sim, aqui, portanto, estes planos, a finalidade que têm, são um pouco de ir contra as barreiras, portanto, de tentar eliminar. E basicamente, na área da procura, a área da oferta, em princípio, os mercados, ainda ontem falámos aqui, ou falou-se aqui, que ainda não estão a funcionar bem como deviam ser, mas ainda não são mercados a sério, mas essa finalidade estaria desse lado. Do lado da procura, há uma série de barreiras que é necessário ajudar a transpor, e estes planos têm esse objetivo de colmatar essas maneiras que, de certa forma, dificultam e impedem tomadas de decisão de quem tem que decidir sobre estas áreas da eficiência energética. Há sempre o receio de se vale a pena ou não vale a pena, se é rentável ou não é. E a implementação de medidas de eficiência, da promoção da eficiência, vem tentar colmatar. Eu tenho aqui uma lista dos principais grupos de barreiras que coloquei aqui em 3 itens, que é a incapacidade de avaliar corretamente os custos e benefícios, e uma forma de superar essas barreiras com serviços de energia, auditorias, casos e exemplos de boas práticas, formação técnica, e aqui, normalmente, nesta área, incluem-se muito medidas que nós vou designar mais à frente, medidas intangíveis, medidas muito na base para a formação, para a formação de possíveis utentes da eletricidade. Depois, uma dificuldade de investimento, que essa é importante, e aqui o PPEC não vai. Há diversas formas, tanto serviços financeiros, contratos de desempenho energético, daqui o PPEC contribui com a outra parte, que são subsídios, portanto, subsidia a fundo perdido a ações que se esperam que sejam depois multiplicadoras para outras e aplicadas mais tarde por outros agentes. Depois, a escassez da oferta de soluções mais eficientes, e o PPEC e estas medidas têm também como na promoção, divulgação de soluções inovadoras, por isso privilegiam medidas que tenham soluções mais inovadoras, promoção de projetos piloto para serem dados como exemplo de aplicação, e normalização de produtos, classificação energética. Portanto, o PPEC também toca aqui um pouco nestas, como solução para superar as barreiras. Na definição dos critérios, portanto, que estão expressos tanto os critérios para que a ERSE aplica, que foram aprovados na diretiva da ERSE 5/2013, 22 de março, como os da Direção-Geral de Energia, que são mais recentes. Portanto, este PPEC, a diferença em relação ao outro é que os critérios de avaliação aplicados pela DGE não são muito diferentes, mas são muito mais objetivos que foram no PPEC 2013-2014. Estes critérios, obviamente, que existem para a sua finalidade, é procurar que os benefícios dos benefícios resultantes destes programas sejam mais otimizados e sejam bem empregos. O dinheiro que, no caso do PPEC, é um daqueles componentes que entra nos tais uso geral do sistema. Portanto, há lá uma parcelazinha, 23 milhões de euros de 2 em 2 anos, que contribuem para esses custos. Eu há bocadinho, esqueci-me, ali na elencagem dos diversos planos que houve, há ali uma coisa que não sei se repararam, portanto, foi tudo muito certinho até 2014, 2013, mas não foi bem assim. O plano 2013-2014, 13-14, devia ter entrado em janeiro de 2013 e entrou em novembro de 2013. Depois
acabou por não ser aquele biênio de 12-14 e teve ali uma flutuação no tempo, e o próximo PPEC acordou este ano, e só vai ser implementado em 2017-18. Houve ali um interregno, houve, do meu ponto de vista, alguma também oscilação da política energética, suponho eu, se valia a pena continuar ou não com o PPEC. Aliás, da maneira como ele aparece agora, e muito em cima da hora, nós temos participado na elaboração e nas candidaturas de algumas candidaturas, soubemos muito em cima da hora. Nomeadamente, a IERS nem sequer ajustou os critérios, porque provavelmente na IERS a alteração de critérios leva sempre algum tempo de discussão pública, que não houve tempo para isso. Em relação a este tipo de medidas, as medidas, obviamente, são, de uma forma geral, são medidas que procuram reduzir os consumos de energia ou de gestão de carga. A gestão de carga não implica forçosamente uma redução de consumos, pode ser apenas uma redução de custos, tanto do consumidor como também do sistema, e basicamente resulta no desvio de consumos de períodos em que a energia é mais onerada para períodos onde é menos onerada. E depois há uma série de medidas baseadas de informação, de divulgação, são estas medidas que não por si só e diretamente não traduzem a redução direta de consumos, mas são indutoras de comportamentos que levarão a isso. São os tais que, eu suponho que é no próximo slide, sim, que se classificam em intangíveis, a última, tangíveis e intangíveis, e a última que eu estive aqui a apresentar foi nas intangíveis. Qual é a grande diferença? Nas tangíveis, são medidas que implicam sempre a instalação de equipamento com um nível de eficiência normalmente acima do standard, do mercado, e que consigam reduções de consumos, como é óbvio. Enquanto que nas intangíveis, normalmente assenta sempre na disseminação de informação, boas práticas, pode ter também alguns projetos pilotos associados depois a questões de disseminação, e esses projetos, obviamente, terão consumo. Portanto, há aqui uma grande diferença que tem levado a que as medidas intangíveis são muito mais concorrenciais que as outras, e a diferença é, mais uma vez, os custos, os dinheiros, enquanto que as tangíveis, o PPEC só financia até 80%, portanto, o mínimo de 20% tem que ser financiado ou pelo promotor ou pelo o beneficiário da medida, e as tangíveis pode ir até 100%. A maior parte das medidas tangíveis que apareceram este ano eram quase todas financiadas, pediram um financiamento até 100%. E também há outra razão, também penso eu, que são medidas mais fáceis de implementar. Podem ter uma estrutura um pouco mais complexa, mas depois são mais fáceis. Porque a instalação de equipamentos, o ir a casa ou a instalação de cada consumidor, instalar um equipamento, fazer medidas de verificação e medição, que depois comprovem perante a ERS que efetivamente os consumos foram reduzidos como estavam na candidatura, é um bocadinho mais complicado do que, mesmo muito complexa que seja uma medida intangível, é sempre mais simples de fazer. Depois tem uma ajudazinha do financiamento, que pode-se ir buscar os 100% de financiamento ao PPEC. Este slide talvez pudesse estar antes, mas aqui explica que o concurso PPEC não é um concurso apenas, são dois, tem as mesmas regras os dois concursos. A única grande diferença é nos promotores que podem aceder a estes dois concursos. Há um concurso chamado Concurso para Todos os Promotores, que tem, portanto, ambos têm medidas tangíveis e intangíveis. No caso para todos os promotores, que é onde está um bolo maior de dinheiro, ele é dividido para que haja uma repartição por todos os setores, ou por estes setores que estão aqui mencionados, agricultura, indústria e agricultura, comércio e serviço e residencial. Essa obrigatoriedade já não há, depois no outro concurso, onde estão todos os que não são do setor elétrico. Portanto, normalmente, estes dois concursos são um bocado designados de outra forma internamente. É os concursos das utilities e os concursos dos outros. Não é bem assim. Teoricamente, todos os podem ir ao primeiro concurso, mas depois na prática o que se vê é que quando na atribuição das medidas, não sei agora números exatos, mas
estão quase em todos os setores, quase sempre superiores a 80%, são utilities que estão a funcionar como promotoras do PPEC. O esquema depois de funcionamento geral funciona. Portanto, nós neste PPEC, que estava agora a entrar em janeiro, entrar em execução, entrar nesta fase de execução, já há normalmente as datas a apresentação, a aprovação das regras do PPEC e a disponibilização dessas regras é feita normalmente no início do ano. Este ano foi assim um bocadinho mais em cima do acontecimento, julgo que já só em março, suponho eu, e os prazos depois a elaboração das candidaturas tem uma data fixa, que é 15 de abril, e serão elaboradas após a apresentação e conhecimento das regras do PPEC, que depois serão seriadas e selecionadas pelas entidades, que neste caso é a ERSE, que faz a avaliação de regulação económica, e a Direção-Geral de Energia, que faz a conciliação e coordenação com as políticas de eficiência energética do país, que são basicamente as europeias. Após isso, que é esse que nós já está encerrado, são feita essa seriação e é distribuído mediante o orçamento, que suponho que está aqui. Os orçamentos os orçamentos são fechados, portanto, para haver a garantia que todos os setores ficam, mas são a priori dados a importância. Se vocês repararem aqui, a indústria e a agricultura têm mais do dobro que tem o setor residencial, comércio e serviços tem 4 milhões de euros, e, portanto, dá um total de passos tangíveis dos tais todos promotores de 14 milhões de euros. Depois, para as tangíveis dos promotores que não são empresas do setor, mais 4 milhões, intangíveis para todos os promotores, 2 milhões, e intangíveis para promotores que não incluem as empresas do setor, 3 milhões, que dá um total de 23 milhões. Portanto, estes orçamentos são fechados, mesmo que não haja medidas razoavelmente boas ou muito boas no setor da indústria e agricultura, não se pode transitar o dinheiro sobrante para as outras candidaturas. Estes concursos têm sido muito concorrenciais e ainda o são, basta ver pelos números. Antes disso, já agora há algum detalhe também das regras, só tenho um detalhe não muito superficial, mas dá para ver a importância e a descrição de alguns critérios que são usados. E para o caso das medidas tangíveis, são os critérios não métricos, tanto na ERSE como no Governo, portanto, na Direção-Geral de Energia. E para a ERSE temos a qualidade da apresentação das medidas, capacidade para ultrapassar barreiras e efeito multiplicador, a questão de equidade também é tratada, a inovação, portanto, são medidas que têm algum caráter inovador ou não, e depois a experiência em programas semelhantes. Então, valorizam também se o promotor que está a promover aquela medida, porque quem vai executar as medidas são os promotores. Portanto, a ERSE abre este concurso e depois os promotores, no fim de receberem e terem ganho estas medidas, eles abrem internamente concursos para os utilizadores da energia poderem concorrer e um dos parâmetros é a experiência de programas semelhantes. Já o Governo são o alinhamento da política energética nacional, legislação em vigor, e aqui mais no âmbito territorial. Por exemplo, dão preferências a medidas de âmbito nacional do que a medidas de âmbito regional, é um dos critérios. Depois, dos subcritérios, eu não os pus aqui para não ficar tão maçudo. Alinhamento com a política de eficiência energética nacional em vigor, mas agora do ponto de vista do Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética, portanto, alinhamento com as políticas energéticas. Apoio ao desenvolvimento e implementação de políticas públicas na promoção da eficiência energética, também é outro parâmetro. Diversidade de promotores, aqui é mais para escolher uns para deixar entrar outros, penso eu. Coordenação com instrumentos de promoção da eficiência energética, também um quinto tópico. Portanto, estes tópicos do Governo são exatamente os mesmos. Depois, quando se olha para os subcritérios, há ali variações, mas os critérios macro são os mesmos para as tangíveis. Já para a ERSE, nas intangíveis só usa critérios métricos. Ela é mais uma alteração que ocorreu no PPEC 2013-14, que basicamente desapareceram os critérios não métricos da avaliação de medidas. Por exemplo, uma medida que seja muito bem elaborada e tenha uma alta qualidade, a ERSE não tem nenhum parâmetro para classificar.
ela recomenda que, na feitura da medida, é um dos parâmetros indicadores para que se cumpra e é avaliado. Mas depois olha-se para os números, né, qual é a percentagem, qual é os pontos que ganha por isso. Não está. Portanto, aqui há uma fragilidade que eu depois tentarei no final resumir, que é o desaparecimento de alguns critérios métricos, não métricos, que talvez tivessem vantagem. Tem uma vantagem, é que estes critérios métricos são muito objetivos. Aliás, eu até trouxe aqui um exemplo era uma ficha que nós usávamos na ajuda à preparação das candidaturas. Aqui é tudo medida, é tudo quantificado. Há algumas coisas que às vezes não são fáceis de quantificar, nomeadamente por uma determinada medida. O que não é fácil de quantificar, por exemplo, às vezes não é fácil de quantificar as poupanças obtidas anuais. São uma medida simples, é fácil, né? Quando se substitui uma lâmpada por uma outra, sabemos qual é a diferença de potências e o ganho de eficiência, é fácil, mas com medidas um pouco mais complexas não é, mas temos que chegar a um valor, temos que ter uns custos estimados para a implementação da medida, também parâmetros físicos, e depois a forma como distribuímos esses custos. Também há aqui eu só que há bocado passei muito depressa e queria voltar atrás. Desculpem lá o almoço, mas, por exemplo, nos critérios, falei que não havia critérios métricos, mas depois esqueci-me de nomear e referenciar e referir os critérios métricos que estão a ser avaliados. Portanto, temos basicamente são 3 critérios, é o análise benefício-custo, que vale 70 pontos, e depois é dividido em 2 subcritérios, que é uma componente proporcional, ou seja, a melhor medida daquele setor ganha 100 pontos e depois os outros recebem de uma forma proporcional em valor, em relação ao valor de RBC, portanto, do rácio benefício-custo que tenham. E depois há uma componente ordenado que é pelo ranking. Portanto, a melhor medida que ficou em primeiro lugar apanha 100 e depois as outras que ficaram em quinto, em décimo, por aí fora, têm uma componente que é proporcional não ao valor do RBC, mas à posição em que eles estão no ranking. Não tem a questão. Mas os dois, portanto, para o mesmo parâmetro, são 70 pontos. E depois há mais 2 pontos, que é o risco de escala e o peso de investimento no custo total da medida. Como as medidas agora são financiadas no máximo a 80%, normalmente, só em situações muito excepcionais, é que não se consegue pôr estes 2 últimos parâmetros no máximo. Porque a ter que investir algum dinheiro fora do PPEC, as pessoas investem em custos fixos. Porque é que o custo fixo convém não pôr no PPEC? Porque isso afeta o risco de escala. O que é o risco de escala? O risco de escala é, se numa medida só tivermos custos variáveis, só tivermos custos associados à implementação das medidas, se por um motivo qualquer essa medida ficou a meio, ficou a 20%, o PPEC não vem prejudicado, porque ele só pagou custos variáveis, só pagou aquilo que foi feito. Se inclui custos fixos, e custos fixos são custos fixos, ou seja, independentemente do bom desfecho da medida, aquele custo, aquele preço, aquele valor desapareceu. Portanto, e há uma valorização para que não se inclua. Normalmente, os custos fixos estão sempre abaixo dos 20%, há exceções, mas poucas, o que facilmente aquele é um parâmetro quase que, pelo menos nas medidas onde eu estive envolvido, acho que só havia um, não o pusemos no máximo. Depois o outro tem a ver com o peso de investimento, o peso do investimento em equipamento. Também, normalmente, o custo variável é quase todo de investimento, de equipamento, em medidas tangíveis. Poderá haver alguns custos também variáveis que não são investimento, nomeadamente, por exemplo, os custos associados ao plano de medição e verificação, mas normalmente esses custos também são razoavelmente baixos, percentualmente são baixos. Também se conseguem pôr fora da candidatura. Portanto, são estes 3 parâmetros métricos que, portanto, isso é uma folha um bocado complicada, mas consegue-se mexendo na distribuição de custos. Depois há algumas outras coisas que não há tempo para explicar em pormenor, mas há uma série de fatores penalizadores das poupanças, que são chamados fatores comportamentais, que também estão razoavelmente bem parametrizados pela ERSE, em que se consegue identificar ou melhorar a medida, tentar fugir de alguns fatores comportamentais. A forma de fazer isso, às vezes, traz custos adicionais. Ainda, por exemplo, numa das medidas este ano
de um parceiro com que nós estivemos a trabalhar, e uma medida que perdeu porquê? Porque ao tentar aumentar o fator comportamental, que era ir a alguém instalar em casa o equipamento que estava a ser promovido, isto tem custos, e disparou os custos. Ao disparar os custos ganhámos na segurança das poupanças, porque não tem um fator comportamental, mas perdemos depois para o rácio custo-benefício, porque se aumentou. E quando se fazem medidas, isso é uma das coisas que eu queria aqui também hoje referir, medidas sobretudo para o setor residencial, que são, na maioria dos casos, são coisas de baixo custo. Quando se põe um custo de ir a casa instalá-lo, aquilo não é, tem uma porcentagem. Nomeadamente, naquele caso, era 50% do custo. Então, o custo de instalar era tanto como o custo do equipamento. Portanto, aqui é melhor não entrar nos pormenores. Aqui nós conseguimos, com este tipo de ferramentas, afinar os custos, sempre olhar aqui para os valores de RBC até ficar num valor que nós nunca sabemos, porque depende sempre das medidas, nunca sabemos se um RBC de 5,8 é bom. Há anos que é bom para este setor, há outros, se calhar, nem por isso. Depende do conjunto das medidas que não se conhece. E por aí fora. E eu selecionei depois como resultados, e estes dois slides estão um bocadinho invertidos em relação a outros que vêm aí a seguir, mas queria aqui, da maneira como as regras estão, chamar aqui para dois. Eu se calhar vou fazer mesmo, eu reparei há bocadinho que estava invertido, mas desculpem lá, vou aqui, já volto aqui. E o que é que está aqui? São os resultados provisórios, o que é que nós podemos ver? Como sempre, o PPEC tem sido um concurso bastante concorrido, com muitos promotores. Este concurso teve 223 medidas, tangíveis e intangíveis, foram 79 promotores, portanto, e cerca de 61,6 milhões. Portanto, o orçamento, como vimos há pouco, era 23 milhões. Portanto, quase que era o triplo. Portanto, as medidas propostas custavam o triplo, o que dá uma certa ideia que é um concurso bastante concorrencial. E não é em todos os setores, mas é na generalidade. Quando olhamos depois mais detalhadamente para as intangíveis, temos 120 medidas que concorriam a um valor de 24,6 milhões, e os dois concursos davam, 2 mais 3 davam cerca de 5 milhões. Portanto, nós estávamos aqui já com um rácio de 1 para 5. Portanto, estamos aqui a ver que há, nas medidas intangíveis há uma grande concorrência neste concurso. Depois, nas intangíveis, as intangíveis eram 103, mas há um critério das intangíveis que as medidas para passarem a uma avaliação onde se aplicam aqueles critérios que eu mencionei, tem que passar no teste social, ou seja, tem que ter vale positivo. Portanto, do ponto de vista societal, aquela medida tem que se pagar ela própria. Se não se pagar, o PPEC não financia, porque ela, do ponto de vista do PPEC, devia ser muito boa. Eu punha o consumidor a pagar 70% da medida e o PPEC, 30% daquilo, é bastante bom em termos de custo-benefício. Mas do ponto de vista societal não é, porque se ela não se pagar a si própria, isso é. E aqui neste concurso eram 103, só ficaram 85, houve 18 medidas que não respeitaram. Não é bem não respeitar à partida, é depois porque tem alguma flexibilidade na aplicação e no cálculo das poupanças, e uma delas é uma coisa chamada fator de risco. Eu penso que, como não tem fatores de critérios não métricos para avaliar a qualidade da medida, mas pode fazer uma coisa, pode achar que aquilo não tem grande qualidade e que aquelas poupanças não são razoáveis e aplica um fator de risco de 7,5 e depois às vezes o benefício inverte e o teste. Isso aconteceu-nos com 2 medidas que nós tivemos a organizar. Depois, o slide, depois já volto atrás, é para mostrar que realmente ela é concorrencial, mas depois temos aqui 2 setores, nomeadamente o da indústria e o do residencial. Que o residencial quase que foi quase o dobro, mas repararem, o residencial também só tem 3 milhões, em relação, por exemplo, à indústria tem 7. Já no PPEC anterior, o residencial foi muito pouco concorrido. Quase todas as medidas que concorreram passaram porque
E foi uma das razões, penso eu, que baixaram o orçamento no residencial. Porque não é fácil fazer medidas para o setor residencial. E, portanto, já se corrigiu de certa forma. Mas no setor da indústria, já houve ontem, não foi no outro, mas no outro atrás, também aconteceu mais ou menos o que aconteceu este ano. Portanto, quase todas as medidas foram aprovadas. Quer dizer, em termos de medidas, em termos de orçamento, havia 1,3 para o valor que foi financiado. E mesmo no número de medidas, das 12, havia 15 medidas e foram aprovadas 12. Portanto, aqui há uma concorrência que começa a ser não tão concorrido como isso. E agora, desculpem ter voltado atrás, porque eu não tinha isto. Isto prende-se um pouco com isto que eu queria aqui mostrar, que é o setor da indústria. Não é fácil desenhar medidas para o setor da indústria. Já lá vai o tempo em que se desenhava medidas de eliminação, coisas assim muito simples. Agora, porque um promotor que vai a uma indústria, dá-lhe jeito de ir lá com um pacote e tentar, a indústria, ver a parte do pacote que consegue implementar. Ou seja, são medidas um pouco mais complexas, compostas. O PPEC permite isso. Mas depois o que a gente vê é, quando olha para aqui, estas medidas aqui são todas medidas do género que eu estou a dizer. Medidas compostas, soluções integradas para a eficiência energética, soluções tecnológicas para o ar comprimido. Quando vemos aqui, apanham sempre castada. E elas só passam porque há poucas. Portanto, há aqui não tenho soluções para recomendar a ERSE para alterar os critérios para resolver este problema, mas começa a ser um problema, e nomeadamente para aqueles promotores que vão com grandes medidas. Às vezes há medidas de 1,3 milhão, temos ali uma medida, 1,1 milhão de euros, não é uma medida pequenina, não é? E é se calhar, por exemplo, variadores de eletrónica de velocidade, não sei quem é esta medida, mas eu acho que este promotor vai ter muita dificuldade neste momento como a indústria está, porque a maior parte dela já está, que é eficiente, já está eficiente, e a que não é eficiente não é fácil só lá chegar e pôr um variador, porque o motor não serve, não sei o quê, uma série de coisas. Gastar 1,1 milhão não é fácil, mas talvez seria fácil que medidas do género, soluções integradas para a eficiência, tivessem VEVs, tivessem iluminação, tivessem outra, gestão de carga. Agora, isso depois complica noutra parte, não é? Porque as medidas do PPEC têm que ser, no final, ter um plano de verificação e medição e têm que mostrar que a medida implementada correspondeu com as poupanças designadas. Eu, quando substituo uma tecnologia por outra, é fácil, sei quanto é que gasta uma, sei quanto é que gasta outra, é fácil de fazer isso. Quando tenho um plano integrado, também não é assim muito complicado, mas requer depois um plano de verificação e medição mais complexo, se calhar mais caro. Portanto, há aqui um balanço que eu não sei como é que se faz, mas sei é que a indústria está a começar a ficar, se não fossem, se separassem, se a gente cortasse, por exemplo, uma regra cortasse medidas que estivessem abaixo de 50%, na ERSE, o setor da indústria não tinha medidas. Não é? Reparem que depois não existe nas políticas. Elas são até tão bem classificadas do ponto de vista das políticas energéticas, mas depois não se consegue. Portanto, as regras não estão muito flexíveis para fazer. Portanto, não tenho soluções, mas é uma das coisas que queria deixar. No caso do setor residencial, é complicado desenhar medidas para lá, mas elas são muito desvalorizadas do ponto de vista das políticas energéticas. Mas aqui também não há grande problema, porque há um orçamento fixo. Esta até pode dizer que a Direção-Geral de Energia diz que não é muito recomendável, mas como não as elimina, isso só ajuda, fazem um ranking com valores mais baixos, mas elas passam na mesma. Mas também começa a ser não muito fácil. E depois há medidas que, enfim, quando são simples e os cálculos são mais ou menos bem explicados e que a ERSE entende que e aceita aquelas poupanças, aceita-as como está, e tenho aqui uma medida que eu tenho eu e se calhar muitas que estão aqui, muitas dúvidas com a multitomada inteligente. Possa poupar grande energia nas casas que nós temos agora, né? Isto era para eliminar stand-bys, mas em 2017-18, quantas é que terão televisores com CRT, quantos é que terão computadores dos velhos, enfim. Eu conheço uma série de pessoas que têm estas multitomadas na prateleira. Mas aceitou. Mas quando se faz uma medida um bocadinho mais complexa, provavelmente há ali mais receio e às vezes afeta-nos com o fator de risco que elimina a medida. Mas aqui também estamos a começar a ficar com alguma dificuldade e, sobretudo,
Porquê? Porque estas medidas são normalmente, no setor residencial, são coisas pequenas. E já lá vai o tempo das lâmpadas. Não é? Aliás, ainda há os LEDs, mas agora temos ainda a vaga do LED. Mas daqui a uns anos, já não temos a vaga do LED. Não é? Começa a ser difícil. Porque o que é que há? Há a climatização, há lá uma série de coisas que são coisas caras. Por exemplo, uma das medidas que foi chumbada, que eu estive, foi a substituição dos frigoríficos. E foi chumbada, acho que uma das razões foi porque também houve ali um ajuste nas potências, mas porque não se conseguiu talvez explicar bem à IERS o que é que se pretendia com aquela medida. Não era comprar um frigorífico novo A++. Era assim, o consumidor tem um frigorífico velho, se calhar não o troca já, mas com um empurrãozinho do PPEC, ele até o vai trocar agora, e já que tem trocado, troca por um bocadinho melhor. O que é que acontece? Tivemos que ir a custos com o preço do frigorífico novo, e claro, depois o diferencial, do ponto de vista do vale, com uma mexidazinha nas poupanças, aquilo caiu. Mas não era esse custo que devia ter ido. Devia ter ido o custo do equipamento standard. O standard agora, quando se compra novo, o standard é A+, e é dar o adicional para comprar um A+, ou um A++. E aí entrava só com a diferença do custo. Problemas que isso também tem problemas. Depois é que depois isso vai aumentar a percentagem do PPEC. Há aqui, mas pelo menos passava no vale. E teria passado no vale, e se calhar era muito melhor que as multitomadas. As multitomadas, eu não acredito que vão poupar grande coisa, mas pronto, mas passou. Com estas regras que temos, passam-se medidas deste género. Bom, e este aqui era o tal que eu tinha tentado há bocadito, e que é só para mostrar que das medidas, e agora vamos acreditar que todas aquelas poupanças estão bem calculadas e vão ser depois demonstradas, e vão ter que ser demonstradas porque vai ser uma dificuldade em algumas medidas, porque quando elas passam aqui, é convencer a IERS que depois aquela medida de verificação realmente traduz lá. Portanto, quem ficou com multitomada que a pôs no CRT que não tem, mas pronto, ele tem que provar de alguma forma. Mas o que é certo, olhando para aqui, é que se vê, isto é um gráfico que mostra, para todas as medidas, eu não pus aqui o limiar de corte das que foram aprovadas, mas as medidas que foram aprovadas estão quase todas abaixo do custo de 2 cêntimos por quilowatthora evitado, portanto, que é o que dá uma média de todas as medidas implementadas, que estão agora no PPEC, que vão ter custos para a tarifa, não é o custo dos equipamentos em si, é o custo para a tarifa que vai ser pago, teve um custo inferior a 2 e talvez muito próximo de 1 cêntimo por cada quilowatt poupado. Portanto, é aquilo que todos nós, consumidores de energia, contribuímos para implementar estas medidas. E em termos da RBC, houve ali uma série de medidas excepcionalmente boas, e depois as medidas ganhadoras andaram todas ali com RBCs superiores a 3, próximo de 4, em alguns setores. O setor muito concorrencial agora é o setor de serviços, onde começa a ser fácil intervir, há muito para intervir, e notou-se neste concurso que foi das tangíveis o setor onde houve mais concorrência, e nota-se ali pela quantidade de medidas também e pelos paybacks, pelos RBCs mais elevados. Bom, e para terminar, eu acho que já falei um pouco nestas duas coisas, daquilo e sem mexer muito nas regras que estão. Penso eu que há que resolver o problema que está aqui, quando foi da transição para o PPEC 2013-14 para a frente, desapareceram os critérios na métrica das intangíveis, que agora não estão em lado nenhum. Não se consegue avaliar, conseguir avaliar, consegue-se. Este não tem nenhum parâmetro para lá pôr, para valorizar a inovação, para valorizar a equidade, para valorizar a qualidade da medida e a capacidade de ultrapassar barreiras, por muito que se lá escreva, e temos que escrever porque o formulário é o mesmo, mas depois tem avaliação zero. Isto não está incluído nas medidas, nos critérios de ações de energia, estão no formulário, mas depois não estão nos critérios. Há aqui uma falha qualquer que é preciso resolver. E em relação ao setor industrial, também ao residencial, mas mais para o setor residencial, onde se justificam medidas um pouco mais complexas, por serem medidas compostas, é preciso, se quisermos apostar, e aliás o incentivo para o setor, portanto, eles têm metade do dinheiro
das intangíveis, quer dizer que em termos políticos aposta em ajudar a indústria, mas depois em termos de construir medidas não se valoriza isso muito como vimos ali. Portanto, tudo que eram medidas mais compostas, mais complexas, elas eram fortemente desvalorizadas pelos critérios que estão agora em vigor. Bom, era isto um bocado. Boa tarde a todos aqui. Eu vou tentar ser muito breve aqui, devido ao adiantado da hora. É uma honra encerrar esse seminário, né, com as discussões brilhantes que tiveram aqui. Mas eu vou tentar sintetizar ao máximo aqui a minha palestra. E primeiro agradecendo essa relação Portugal-Brasil, né, esse grande... Parece assim, depois de 516 anos, Brasil, pelo menos Minas Gerais, está redescobrindo Portugal. E nós tivemos uma série de iniciativas lá ultimamente. O governo mineiro assinou com Portugal aqui, com o CEA, o Instituto, um convênio para que nós vamos introduzir o veículo elétrico lá em Minas com a tecnologia CEA para a inteligência dos veículos. E outro foi que eu tive o prazer de ajudar a construir lá, que foi o Estádio Mineirão, que nós construímos, que hoje ainda é o maior estádio de futebol do mundo coberto com painel fotovoltaico. E que foi uma empresa portuguesa, a Matfer, que ganhou a concorrência lá. E os equipamentos estão performando muito melhor do que a gente imaginava. Então, nós temos, assim, uma grata surpresa saber que Portugal está à frente. Nós temos que, e mesmo vir aqui, para poder captar a inovação que vocês estão apresentando. Um grande exemplo para a gente. Eu vou falar rapidamente aqui do grupo CEMIG, uma slide só, mostrar aqui que essa empresa, ela hoje abriga cerca de 200 outras empresas com sócios dentro do grupo dela, sendo a maior CEMIG Geração Transmissão, CEMIG Distribuição, temos a Taesa, que é outra empresa de transmissão, temos a Light no Rio de Janeiro, tem empresa de telecomunicações, tem a empresa Eficiente, que eu faço parte, tem a Axel, que é soluções de informática, e nós temos lá a capacidade de geração, isso é só da CEMIG, não é CEMIG do grupo, 7 gigawatt de instalado, linha de transmissão 10 mil quilômetros de linha de transmissão. A nossa comercializadora é a maior comercializadora do Brasil, tem 25% do mercado, está com a CEMIG, e 510 quilômetros de linha de distribuição e subtransmissão. Então, dentro dessa empresa CEMIG, tem essa empresa aqui, da qual eu faço parte, também só um slide aqui. Essa empresa ela trabalha com eficiência energética. A eficiência energética e soluções finais para clientes. Bem, para os resistentes, temos ainda tempo para algumas questões que entendam colocar, por favor. Boa tarde a todos. Fabrício Gonçalves, da EDP Distribuição. Só uma pergunta ao professor Humberto. Se bem que na Gênese o PPEC está vocacionado para a área da eficiência energética, o aviso de lançamento deste concurso de 17-18 parecia abrir espaço ao concurso de outro tipo de medidas, nomeadamente na imunização de instalações para sistemas de imunização quanto à qualidade da onda de tensão. O problema é que depois todo o processo não parece estar estruturado para a avaliação desse tipo de medidas. Qual é o vosso sentimento, e eu vejo o professor Englar a assinar, qual é o vosso sentimento num próximo processo concursal? Este espaço deixará de existir ou serão ajustados os critérios de avaliação? Obrigado.
Eu tenho uma pergunta, Alexandre, sobre a geração distribuída e o modelo de negócio de vocês. Vocês vendem o equipamento para, por exemplo, os painéis solares, ou oferecem financiamento, ou alugam estes diferentes equipamentos? Como funciona? Era só para ver se percebi, digamos, a exposição do professor Humberto Jorge face à do engenheiro Alexandre Lisboa. E é o seguinte, a eficiência energética está a ser tratada em Portugal quase de uma maneira institucional. Portanto, digamos, há uma ligação, por exemplo, à EDP. Pareceu-me que, no caso da CEMIG, é uma empresa privada que se dedica ou pelo menos é uma instituição que se dedica, digamos, quase ao mesmo, mas digamos como negócio. Percebi bem? Vou começar a responder essa pergunta aqui do meu lado. Não é empresa privada. Essa eficiência é uma empresa 100% CEMIG. Mas não é ela faz uma parte dos recursos da eficiência energética, ela cuida principalmente desses contratos de desempenho. Quem faz lá na CEMIG é a eficiência. Os demais, que são a distribuição de geladeira, eficiência, energia, troca de iluminação em residência, em hospital, troca de autoclave, né, são a própria CEMIG. É a distribuidora que faz isso. Então, não é uma empresa privada, né? Então, nós temos que ver o seguinte, está tendo uma grande discussão, porque parte desse dinheiro deveria voltar para o contrato de desempenho, porque esse contrato de desempenho, depois que ele volta, ele paga o retorno dele, volta o dinheiro para a distribuidora, que ajuda a formar uma caixa ainda maior, vai reforçando o caixa da empresa para poder fazer mais ações de eficiência energética. E a gente tem que saber o seguinte, esse 1% que eles estão cobrando é um dinheiro da sociedade, é um dinheiro que tem que retornar para a sociedade de uma maneira mais rentável e benéfica possível, né? Então, que no caso da distribuidora, metade vai para a eficiência energética e metade para P&D, para os programas de P&D. Esse é o nosso caso. E só aproveitar e responder aqui, o nosso modelo de negócio atual lá na CEMIG, como é uma legislação bem recente, né, que permitiu, hoje, na quase totalidade, são os próprios consumidores finais que compram o equipamento, contratam alguém para montar e faz a conexão. Mas, como negócio que está virando, nós temos outros modelos que, assim, a empresa vai comprar os equipamentos, vai montar, vai ou alugar o equipamento, a pessoa paga um aluguel mensal para retornar, ou então a gente vende energia a um preço que a gente acha melhor, que vai ser mais baixo que a concessionária. Então, no caso da CEMIG, a grande vantagem dela é que é como se é uma corporação, que ela tem geração, transmissão, distribuição. Ela pode, com isso, perder de um lado e ganhar de outro. É uma rede empresarial, né, que ela fez, interinstitucional. Então, e se ela ficar de fora, ela sabe que pode perder o mercado para essas grandes empresas que estão se formando aí no Brasil. Relativamente à questão que o Fabrício propôs, realmente há um desajuste das regras em relação às intenções que a ERSE já tem. E o que nós na altura verificámos, e alguma informação que trocámos com a ERSE, é que fica com a ideia que há ideias de valorizar isso. Não estão ainda nas regras. Eu lembro-me que quando foi da primeira revisão das regras do PPEC,
Antes disso também não estavam lá regras para valorizar a gestão de carga. E depois puseram lá no indicativo de que as medidas eram bem-vindas, mas puseram lá forma de contabilizar benefícios. Que nos apercebeu, e até porque, isto agora estou a dizer, este processo foi decidido muito em cima da hora, julgo eu, para cumprir os tais 1,5%. Era preciso pôr o PPK a andar, e a ERSE não altera as regras em cima do joelho, altera as regras daqueles processos todos que tem, muito bem, da explotação pública. Mas, se calhar, já havia a intenção de lá pôr medidas viradas também para a qualidade de energia. Eu fiquei com a ideia que já há maneiras de quantificar benefícios para o sistema, e foram medidos pelo professor Verdelho, só que depois a avaliação fica com as regras que lá estão, e a gente vai lá aos parâmetros e não há lá nada para pôr. Ou seja, as medidas podiam ser muito interessantes, era benefícios nulos se não fosse no pacote com outra coisa, não é? Mas ainda no pacote com outra coisa, depois também não adianta, porque aumenta os custos sem aumentar os benefícios. Mas dá-me a ideia que provavelmente, se existir PPEC, continuar a existir, há de ser uma coisa que vai entrar. E vai entrar com a valorização do benefício que resulta da implementação de medidas na área da qualidade da energia. Posso falar mesmo assim? Eu no fundo, não queria deixar passar esta questão, porque o meu nome é António Miguel, eu sou da EDP Distribuição também, pelo facto dela ser tão relevante. E acho que o Fabrício tocou muito bem num aspecto essencial das medidas e daquilo que pode ser eficiência energética, que vai de encontro às necessidades da própria indústria, digamos assim. E porque ela não está, e não é fácil de contabilizar, porque cada caso é um caso e cada indústria é uma indústria, há também uma necessidade de contabilizar o tempo que vai desde a identificação do problema, e estamos a falar nos casos das medições e da importância. Eu estou a referir isto porque temos aqui uma plateia que me parece muito interessante e que pode ajudar neste aspecto, quer na divulgação junto dos industriais, quer inclusivamente servindo também de um reforço junto à entidade reguladora, para que possa estas medidas serem consideradas em próximos programas. Ou noutros, porque elas são muito relevantes, e o aspecto que hoje nós nos queremos e que mais nos confrontamos é estes problemas da qualidade de energia. Porque, felizmente, em Portugal, as questões da continuidade de serviço, eu diria que já não serão um problema, principalmente para o setor da indústria, e há que nos virar para aquilo que é o essencial e o foco, que é claramente o problema das cavas de tensão, que por muito que se invista ao nível do operador de rede, é impossível de eliminar, e portanto há que focalizar, sensibilizar os industriais neste aspecto que nos parece muito, mas muito relevante. Eu não me parece que seja fácil enquadrá-lo, até porque aqui há tempos, não sei se conseguem fazer num plano como este, ou seja, desde a identificação do problema, à questão da medida, e depois adequar essa medida à solução, porque quando nós partimos para uma questão como esta, nós não conhecemos o problema, sabemos é que ele existe e sabemos é que existem paragens devido às cavas de tensão. Agora, é preciso identificar o que é que origina aquelas cavas de tensão, ou como é que nós podemos imunizar essas instalações e quais é que são os equipamentos que estão sensíveis a esse tipo de cavas, quer ao nível da severidade, quer ao nível da duração. Eu acho que este é um aspecto muito, muito, muito relevante e que todos nós temos responsabilidade sobre ele e devemos, de alguma forma, em fóruns como este, chamá-lo à atenção e trazê-lo, digamos, para cima da mesa, porque me parece de extrema importância, e este sim, de extrema eficiência, de medidas de extrema eficiência que podem ser implementadas. É mais um comentário do que uma questão, não resisti a fazê-lo. Bom dia, o meu nome é Hermano Bernardo, do Inés Coimbra. Eu gostaria de fazer uma questão ao engenheiro Alexandre Lisboa sobre quais são as principais medidas que incluem nos contratos de desempenho e, além disso, se também tem contratos de desempenho com geração distribuída. Obrigado.
Bom, a gente faz quando faz a verificação na empresa, a gente faz todo o diagnóstico, né, para ver quais são os setores que estão mais deficitários em termos com pior performance, né? Então, cada um desses aqui, eles têm uma medição diferente, que a gente tem que compor, que a gente faz a primeira diagnóstico para você ver a medição do que está gerando para depois fazer a verificação. Então, nós temos lá não sei se você está perguntando, mas a empresa nos procura quando ela tem uma necessidade, a gente faz essa avaliação para ele. Se ele tem um potencial de redução de energia, a gente vai empresta o dinheiro para ele, é CEMIG, distribuição, empresta o dinheiro para ele. Mas quais é que têm maior potencial para fazer este género de negócio? Com todas as medidas que se identificam para a avaliação, normalmente são enquadráveis num contrato de desempenho, para haver dinheiro para pagar a medida, para pagar o investimento, portanto. Exatamente assim. Tem uma relação custo-benefício que a gente calcula. Aquela empresa, se ela não oferecer, a ANEEL regulamenta isso lá em torno de 0,8, se ela não oferecer um custo, um benefício para aquele dinheiro, ela não é elegível. Então a gente faz isso setorizado. Se a gente faz, ou talvez a empresa, por exemplo, o setor de iluminação dela já está eficientizado, a gente não mexe. Aí mexe lá, tem uma caldeira lá que está ineficiente, ou está desperdiçando calor num processo lá qualquer térmico, a gente vai, recupera o calor daquela caldeira, ou faz uma mexida, só naquele setor. Aí aquele setor oferece um RCB grande, a gente só mexe lá. Porque se a gente misturar com a iluminação também ao mesmo tempo, o RCB pode ser que não seja. Então é setorizado. E em relação à geração distribuída, já é sim. Esse tipo de contratos? A ideia nossa de agora, geração distribuída é um tema muito novo no Brasil. Eu mostrei aquele quadro de 1 ano e meio para cá, que começou aquela... E agora o pessoal está vendo que isso é um grande negócio. De uns 6 meses para cá, eles estão vendo como negócio. A nossa intenção é de atender a solução final junto ao cliente. O cliente, ele quer um combo, né, um sistema que a gente manda, ao mesmo tempo, eficiência energética, instala um painel para ele lá, ou uma pequena cogeração para ele vai produzir a própria energia e ainda exportar, se for o caso. Então, as duas medidas acabam convergindo para a mesma medida. Viva, Luís Carvalho, EDP Distribuição. Eu, a propósito, portanto, da questão da eficiência energética e de uma série de parâmetros importantes ligados, portanto, à geração distribuída, ocorreu-me, digamos, colocar uma questão aos colegas e professores brasileiros, nomeadamente relativamente à estratégia que está a ser seguida no Brasil sobre a questão do storage. Obrigado. Storage. Obrigado. Olha, no Brasil, nós estamos agora, recentemente a ANEEL lançou um edital, a agência reguladora, para que a gente faça um P&D estratégico para a área de armazenamento. O armazenamento vai ser vital para que a geração distribuída tenha sucesso, porque a intermitência da geração, né, ela pode ser resolvida por várias maneiras. No Brasil, por enquanto, até cerca de 5%, conforme o diretor da ANEEL fez uma palestra, até 5% a flutuação, o barramento das distribuidoras é como se fosse um barramento infinito. Ela flutua ali, mas consegue bater. A partir de um certo valor, a intermitência pode afetar. Então,
a introdução do armazenamento é inevitável também. Eu acredito que por isso que eu vejo o seguinte, ou as concessionárias entrem no jogo ou vão perder dinheiro. Muito bem, então, o papo está muito bom, não é? Vou mostrar o que eu já aprendi também. Em nome da organização, eu agradecia a presença de todos, que foi, obviamente, essencial para aquilo que eu acho que foi o sucesso deste seminário, deste terceiro seminário. Obviamente que já estamos a pensar no quarto, não é? E contaremos de novo com a presença e a colaboração empenhada, a participação de todos, que é isso que faz a riqueza destes encontros. E eu dava a palavra ao professor Nivaldo para fazer uma saudação final a todos os nossos participantes e palestrantes. Pronto. É absolutamente gratificante e uma honra da minha parte, aqui junto com professor Martins, encerrar esse evento aqui. Estava comentando que a qualidade dos debates, a qualidade das exposições, os temas que foram tratados, absolutamente de uma qualidade ímpar. Eu não tenho a menor dúvida que esse nosso evento foi assim, nós conseguimos atingir um nível de qualidade excepcional. E essa qualidade se deve, acima de tudo, pela parceria que o INESC com o GESEL vem desenvolvendo há muito tempo, que cria esse espaço, né, de discussão, né, com apoio aqui da ordem aqui dos engenheiros, e que permite que a gente possa expor os problemas, as nossas visões, as nossas posições, de uma maneira, assim, dessa maneira acadêmica, né, onde a liberdade de expressão sempre prevalece, né? E destacar também que a qualidade se atinge em função assim, do interesse e da nossa capacidade de articular a academia com o mundo real, com as empresas, com o Grupo EDP, que sempre nos apoiou aqui e que eu faço um agradecimento na pessoa do doutor João Aguiar, né, que eu conheço há muitos anos. E do nosso lado, nós trouxemos dessa vez, né, grupos empresariais como o Grupo Energisa, como o Grupo CEMIG, como o Grupo Energisa, como o Grupo Eneva, como a CETEP, né, pela órgão público, a EPR. Eu acho que essa conjunção é que permite atingir essa qualidade, que é a qualidade que é quase assim o estado da arte dos problemas que o setor elétrico e das inovações que o setor elétrico vem enfrentando foram colocados aqui. Tá? Então, eu queria agradecer muito, destacando que as apresentações, né, e as gravações das palestras, né, vão estar disponíveis no site do Programa de Energia Sustentável da Universidade de Coimbra, né? Então basta FS Coimbra já localiza, né? E especificamente no meu caso eu pedi para jogar um Photoshop para melhorar, né? Assim, para ficar mais agradável. Mas muito obrigado.